bênção, né, gente? Imagina como vai ser o céu, hein? Né, pastor Deval? Hoje é o culto da família e eu creio que Deus já está falando muito forte aos nossos corações. E a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite foi uma palavra que foi ministrada durante essa semana. Vamos ficar em pé, eu vou ler o texto bíblico. Está aqui em Gênesis capítulo 24. Deixa eu só abrir aqui, ó. Eu confesso, pastores, que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado de novo, em um curto espaço de tempo. Eu estou esperando a minha esposa chegar com meu filho. Eles já eram para estar comigo aqui, mas aconteceu uma emergência lá em casa, eles tiveram que levar, socorrer. E aí eu vim e eles estão vindo de Uber, mas Deus está trazendo. Vamos ler aqui o texto rapidamente, Gênesis 24, nós vamos ler até, depois a gente vai ler uma leitura mais cadenciada, mas vamos ler até o 8, tá? Diz assim o texto: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Senhor, esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. É uma palavra linda, esse capítulo 24, o capítulo 25 de Gênesis é lindo demais, Senhor. E quem sou eu, Deus, para poder acrescentar alguma coisa para os meus irmãos? Eu não sou capaz disso, Senhor. Mas o teu Espírito que inspirou Moisés a escrever essa história, esse Espírito que está aqui entre nós, é capaz de fazer com que todos aqui alcancem as intenções dos teus pensamentos, Senhor. E que não haja nenhum espírito contrário à tua palavra nesta hora. Que o Senhor faça com que cada mente, cada coração esteja atento à tua voz. E que haja salvação nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, por favor? Eu vou agradecer a água, porque eu vim de uma escola bíblica dominical, estava dando aula para as crianças de 8 a 10 anos, e é muito legal, pastor Deval, quando a gente dá aula para criança, as crianças nos ensinam. Eu tive o privilégio de dar aula muito cedo na escola dominical, e eu tenho alguns alunos que são famosos, por exemplo, Felipe Valadão, dei aula para ele, cara, hoje é uma potência. Mas o que eu mais gosto de dar com criança é que as crianças são inteligentíssimas, né? O garotinho falou para mim assim: você sabe qual é o significado do meu nome? Tito, o nome dele. Perguntei: qual é o seu nome? Tito. Você sabe qual é o significado do meu nome? Eu falei: não. Ele: imperador gigante. Aí eu falei: você sabe o meu? Plantador de feijão. Aí todo mundo queria saber a interpretação do nome na sala, eu fiquei vendido. Bem, mas o culto da família é um culto muito especial. Minha esposa, se Deus quiser, está chegando aí. Eu pedi até a Romera ficar atenta aí se ela ligar. Mas eu queria mostrar para vocês aqui a construção de uma grande família. Como que nasceu uma família muito abençoada por Deus, que foi a família de Isaque e de Rebeca. E aí nós lemos um texto onde um pai, uma pessoa muito poderosa, muito influente na sua época, um homem muito rico, ele, além de pensar na herança que ele ia deixar para o seu filho Isaque, ele pensa na esposa que ele daria para o seu filho Isaque. E ele foi muito pontual quando ele falou que
o seu servo mais antigo de sua casa, que estava a ele confiado todos os bens. Alguns textos dizem Eliezer, mas a Bíblia não traz o nome dele. Então, Eliezer foi aquele que nasceu na casa de Abraão. Mas o texto bíblico aqui não fala o nome dele. Nós sabemos que esse servo recebe uma grande incumbência. A incumbência dele não era nada mais, nada menos do que trazer uma esposa para o filho privilegiado, querido de Abraão, que era Isaac. Abraão tinha um outro filho aqui, que era de nome Ismael, 17 anos mais velho que Isaac, filho da escrava Agar. Mas Abraão não se preocupa com Ismael, porque ele teve que liberar Agar e Ismael, porque Sara se ordenou, e ele sabia que Deus ia cuidar de Ismael, e cuidou mesmo. Ismael teve 12 filhos, e foi para uma área lá, que hoje é a Arábia Saudita, aquela parte toda do Oriente Médio, ele povoou aquilo tudo. E Isaac, o filho da velhice de Abraão aqui preocupado com seu filho, então delega a esse servo essa missão. Abraão não aceitava que Isaac voltasse para a terra dos seus pais. Não aceitava voltar da onde Deus o tinha tirado, porque Deus prometeu que ele iria herdar Canaã. Então, em hipótese alguma, presbítero Nazário, ele aceitaria que Isaac voltasse para lá, onde estavam os seus pais. E ele delega. Não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha fotografia, mas ele delega uma missão para esse grande servo. E esse servo vai cumprir a missão. E esse ato de colocar a mão sobre a coxa era um juramento que fazia, era uma palavra empenhada, era algo muito precioso, era tal qual hoje uma escritura. Talvez naquela época valesse mais do que uma escritura nos tempos de hoje, né? Fato é que esse servo sai e ele faz uma pergunta a Abraão. Abraão, olha só, eu vou fazer isso tudo que você está me mandando fazer. Mas se por acaso essa pessoa não quiser vir, o que eu faço? Abraão fala para ele, se isso acontecer, você vai estar desobrigado dessa promessa. E esse servo, ele sai lá de Canaã e ele volta para a região da terra lá de Betuel. Naor, o pai, o irmão de Abraão, Naor, lá em Ur, dos caldeus. E aí, esse servo tem uma percepção muito interessante, né? Como que eu vou fazer uma pessoa voltar de Ur para Canaã sem nunca ter me visto, sem nunca ter me conhecido? Como que vai entregar uma filha, uma virgem, para ser esposa de alguém que ela nunca viu? Só pela graça do Senhor Jesus. Não teria outro meio. Mas o tesouro que Abraão queria deixar para o seu filho, está lá no versículo 7, era algo muito precioso. Era uma esposa, não era bens materiais tão somente. Ele queria que Isaac tivesse o que ele teve com Sara. Essa era a percepção dele, né? Nós pais temos que nos preocupar com isso. Eu tenho uma filha de 17 anos que é a Beatriz. Eu falo para os irmãos, não é fácil para nós pais com filhas entrando na adolescência pensar nisso, se preocupar com isso, orar por isso. Mas aqui, queridos, e aí eu queria pontuar com vocês 3 tópicos brevemente nessa mensagem e depois fazer uma correlação desses tópicos com o que eu vou dizer para vocês. Primeiro, esse homem, esse servo, ele recebe essa grande missão e ele não se vê capaz de resolver essa missão. Ele vai orar. Orar a quem? Orar ao Deus do seu senhor Abraão. Leiam comigo aí o que está no versículo 12. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água.
concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Sabemos que iremos confiar para resolvermos os problemas da nossa família. Sabemos em quem devemos confiar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esse servo aqui, a primeira atitude que ele faz é orar. E às vezes a gente está diante de uma grande missão, diante de um grande problema, diante de uma grande dificuldade, e a última coisa que a gente pensa é orar. A gente pega o celular e começa a ligar para as pessoas. A gente começa a pensar nas pessoas. Mas esse servo aqui nos ensina que a oração precede a ação. A oração precede a ação. Saiu com uma missão difícil, aos olhos humanos com uma pequena chance de dar certo, mas ele ora ao Deus de Abraão. Por que ele orou ao Deus de Abraão? Porque provavelmente ele tinha vivido momentos com Deus e com o seu Senhor. Ele viu a fidelidade de Deus para com Abraão. E isso, queridos, é importante para nós, porque o evangelho vivido, não o evangelho falado. Porque quando você vê aquilo acontecer na vida do pastor Deval, você começa a crer que aquilo vai acontecer na sua vida. Amém? Agora, se o pastor Deval só falasse e não vivesse, vocês iriam crer? Não. A gente vê e a gente crê. Mas Jesus disse, mais bem-aventurados que não viram e creram, não é mesmo? Mas eu preciso ver as obras do Espírito, o fruto do Espírito na vida do irmão, da pastora. Eu preciso ver, porque isso vai fazer com que a minha fé cresça. E foi o que aconteceu com esse servo. Ele, de tanto caminhar com Abraão e ver Abraão se relacionando com Deus, ele ousou a pedir ao Deus de Abraão para que o propósito dele fosse bem sucedido. E ele não pediu qualquer coisa, gente. A importância de vivermos o evangelho diariamente. Ele usou o cotidiano, ele usou uma coisa corriqueira para Deus falar com ele. Não apenas devemos falar o evangelho. Um servo fiel, ele é caracterizado ou identificado com a sua postura diante do dia a dia e não diante das excepcionalidades dos dias. O servo fiel é aquele que vai a Deus a todo momento, independente das circunstâncias. Ele está falando com Deus. Esse rapaz, esse senhor, que nós não sabemos dizer, ele faz uma oração sábia. E aí eu queria também dizer isso para vocês. A oração, ela tem que ser uma oração sábia. Por que ele faz uma oração sábia? Porque ele especifica para Deus, o Senhor de Abraão, o que ele buscava ali. Olha o que ele diz no versículo 14. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos seus camelos. Esse texto fala que esse homem saiu com muitos tesouros e 10 camelos. Um camelo, segundo eu dei uma estudada, ele bebe 10 litros de água por minuto, durante 13 minutos, sem parar. Ou seja, 130 litros, mas tem camelo que pode chegar a 250 litros. Então diz o texto que essa moça, ela deu de beber a ele e a 10 camelos. Ela encheu uma cisterna. Ela tirou muita água do poço para botar no cântaro para jogar no tanque onde os camelos estavam bebendo. Então vejam, ela não sabia, mas ela estava passando por um grande teste. Ela estava sendo testada.
E é com muito trabalho mesmo, gente. Às vezes a gente reclama da aprovação. A aprovação é para nos aprovar. Essa jovem aqui estava sendo provada no trabalho difícil, dando água para camelo. Mas ela não titubeou. E diz o texto que ele foi claro para Deus. Ele fala, olha, beba e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. Não tinha como ter dúvida. Quem desse água de beber para ela, para ele, para os camelos, essa mulher era uma bem-aventurada. Porque, olha só, é difícil, gente, dar água para o cachorrinho lá de casa. Eu até falo isso. Já é uma luta, um vasilhinho de água lá. Às vezes o cachorrinho fica com sede, vai virando a latinha lá. Eu tenho que ir lá e botar. Imagina dar água para camelo. 10 camelos de uma jornada. Mas olha o que acontece. Diz aí no versículo 15. Acompanha aí comigo. Antes que ele acabasse de orar. Olha que oração relâmpago, gente. Olha o mistério. Olha a palavra respondida na hora. Antes que ele acabasse de orar, eis que surge quem? Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. É coincidência ou é provisão divina? Provisão divina. Porque podia ser qualquer mulher, de qualquer aldeia, mas foi exatamente a sobrinha neta de Abraão que foi estar com ele e que deu água para o camelo beber. E quando ela conta quem ela é, filha de Betuel, filha de Milca, Betuel, filho de Milca, irmão de Naor, ele falou assim, é de Deus isso. Olha o que ele fala. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse, peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu, beba, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse, vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. Olha o que diz o texto. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. O servo aqui estava observando, estava atento aos sinais, o que Deus estava fazendo. E ela ali, passando pela prova sem saber, ela estava dando o seu melhor, servindo, fazendo o melhor, mas ela não estava preocupada com a recompensa, ela estava preocupada em servir. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela pesando 120 gramas de ouro e em seguida perguntou, diga-me, de quem você é filha? Será que na casa do teu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? E ela respondeu, chegou a minha esposa e meu filho. E ela respondeu, sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou, temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Bem, preste atenção, gente. Primeiro passo foi dado. O milagre já aconteceu. A menina era aquela. O local era aquele. Ele estava dentro da casa dela. Mas e aí, como é que convence eles liberarem ela para ir para longe deles? Como que convence Naor, Betuel, a deixar Rebeca ir com eles?
E aí, gente, começa a obra do Espírito Santo. O tempo da resposta da oração, só Deus sabe. Para aquele servo foi imediatamente. A oração dele produziu resposta na hora, nós lemos no versículo 15. Uma oração relâmpago, Deus respondeu de imediato. E Deus faz assim, porque o tempo é dele. Com Isaac, no versículo 15 do capítulo 25, Isaac orou por Rebeca, porque Rebeca era estéril, por 30 anos, para que ela desse a luz aos meninos. E a oração dele também foi ouvida. Não importa o tempo passando, importa Deus operando, amém? Amém. Foram 30 anos para ser curada da esterilidade. Não importa o tempo, a promessa vai se cumprir. No meu caso, eu com Carol foram 6 anos de namoro. Completamos sexta-feira, 22 anos de casado. 6 anos, demora muito, não demora? Mas para o tempo de Deus é um sopro, né? Bem, segundo ponto, Deus jamais erra. Você pode repetir isso comigo? Deus jamais erra. Primeiro ponto, diante da dificuldade, ore. Repete comigo. Diante da dificuldade, ore. Segundo ponto, Deus jamais erra. O texto do capítulo 24 diz que sem nunca eles terem se visto, aquela família ali é convencida a deixar Rebeca ir. É lógico que Labão, quando viu a irmã chegando em casa com um pendente de ouro no nariz e 2 pulseirinhas de ouro, 120 gramas, Labão ficou maluco. Vem, meu senhor, entra aqui em casa. Tudo aqui é teu, o cara que vai depois explorar Jacó. Mas ele gostava de grana. E aí ele leva o servo lá para dentro da casa dele, trata ele bem, eles ficam ali, e então esse servo conta a história. Ele fala do que ele foi fazer ali. E olha que coisa interessante. Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor, nada temos a dizer, está no versículo 50, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Aí Labão adorou, né? Labão adorou. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixe que eu volte ao meu senhor. E disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Depois de ter recebido o presente, todo mundo feliz, vão perguntar a ela. Aí a gente vê que Deus não erra. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, quero. Amém? Isso é a resposta de oração. Deus toca no coração. Deus traz respostas que a razão não consegue explicar. Deus faz coisa que o ineditismo não consegue explicar. A Rebeca não sabia para onde estava indo, quem seria esse moço, mas a Rebeca creu que era de Deus que ela deveria ir. E ela foi, sem saber que ela seria a mãe de 2 grandes nações, que por ela a promessa iria se cumprir. Ela abriu mão do que ela tinha na casa dos seus pais, que não deveria ser pouca coisa, para ir para o desconhecido, porque ela tinha fé e ela creu. E aí, gente,
a parte final do capítulo 24. Então disseram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-lahai-roi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Vejam, gente, isso é uma história de amor linda. Nem a Rede Globo consegue fazer uma dramaturgia dessa. Isso daqui é um amor à primeira vista, sem sequer terem se visto. Era só o acaso de Deus. Ela desce do camelo, coloca o véu, viu aquele homem bonitão, né, corado, andando, meditando no cair da tarde. Até falei para Carol, olha que interessante. Na tarde o cara estava meditando. E sabe quem morava nessa região aqui? Essa região aqui, de Beer-lahai-roi, foi aonde a Agar e o Ismael ficaram esperando o anjo que apareceu para eles. Foi aqui, nesse lugar. Um lugar onde Deus o viu, que Isaque estava. Coincidência? Não, providência. E ali Rebeca desce e ela vai se encontrar então com o seu pretendente, o seu noivo. Diz o texto no último versículo: ele tomou Rebeca. E Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou. Vejam, gente, que texto lindo. Isaque estava em luto pela sua mãe que tinha morrido. Isaque tinha 40 anos, o seu pai tinha 140 anos. Isaque era um homem muito próspero, mas ele estava esperando a sua noiva. Ele não se antecipou como muitos fazem, como Sansão fez, como Esaú fez. Ele esperou. E ele esperou e recebeu uma noiva linda e imaculada. E aí eu vou para o terceiro ponto, e diz o texto que ele a amou. E ele viveu para ela e orou por ela. O terceiro ponto dessa história, eu queria fazer uma analogia. Pensem comigo, Abraão simbolizando Deus Pai. Esse servo simbolizando o Espírito Santo. Isaque simbolizando Jesus Cristo. E Rebeca simbolizando a igreja, a noiva, a que está sendo preparada. Quando o grupo de louvor estava cantando a música aqui, que ele vai vir nos buscar, é exatamente isso. O Espírito Santo falou no meu coração, é isso aí, ó. Rebeca estava sendo preparada longe da casa de Abraão, mas ela foi buscada lá pelo servo. E quem vai vir buscar a igreja? O servo. Para levar para onde? Para levar para o noivo. E o noivo está esperando a noiva. E esse casamento, queridos, vai acontecer e não vai tardar. Amém? O pai preparou o que ele tinha de melhor para o seu filho. Diz a Bíblia, as Escrituras, que Jesus recebeu do Pai todas as coisas, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Tudo é dele. Como Abraão, se você for ver no capítulo 25, ele dá tudo para Isaque. E esse servo aqui, ele não age por impulso, ele não age sozinho, ele age debaixo de oração. É como o Espírito Santo de Deus faz, ele ora como gemidos o quê? Inexprimíveis. É isso que ele faz por nós. E ele é cavalheiro, e ele é inteligente, e ele é sábio. E tem uma mensagem aqui, tem um texto aqui que Abraão fala para ele, e ele fala assim: e se ela não quiser vir? Cautela.
Abraão fala para ele: cautela, espera, seja prudente. E o Espírito Santo de Deus é prudente. Então, meus irmãos, desse culto dessa família, da Igreja Assembleia de Deus da Venda da Cruz, eu quero dizer para vocês 3 coisas. Diante da dificuldade, ore. Antes de agir, ore. Antes de pegar o celular, ore. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Segundo ponto muito importante: Deus jamais erra. Você pode não entender, você pode não compreender, você pode achar, mas creia, Deus jamais erra. Rebeca foi estar com Isaac e ela estava estéril, mas Deus não errou. Foi um tempo de preparação para eles, um tempo de oração para eles estarem juntos, porque ela foi a geradora de 2 grandes nações. E diz o texto que Abraão morreu com 175 anos. E os meninos nasceram quando ele tinha 170 anos. Então ele ainda viveu 5 anos com os meninos. Depois ele foi se recolhido. E quem sepultou ele? Isaac e Ismael. E agora a questão da igreja. A igreja é a Rebeca, gente. Jesus não vai vir para o mundo para buscar a igreja. A igreja tem que sair do mundo para se encontrar com o noivo nos céus. O Espírito Santo de Deus não vai levar Jesus de novo para o mundo. Ele já veio, ele já cumpriu a sua missão. Agora, você que está sentado aí, você que tem que estar como Rebeca, preparado para ir estar com ele. Porque lembrando-se da passagem das 10 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes, é isso que está acontecendo. O noivo está chegando. O casamento está preparado. A tenda está liberada. Já está chegando a hora da noiva. E você está fazendo o que aí parado? Pensando em WhatsApp, Facebook, Instagram, olhando para as coisas desse mundo, achando tudo lindo. Vai ficar tudo aí. E já está muito próximo. Jesus está voltando. Eu não vejo uma pregação disso nas televisões. E olha que eu passo canal de igreja pra caramba. Minha esposa até briga comigo. Eu gosto de assistir esses canais que passam cultos evangélicos, porque eles falam sempre a mesma coisa. Eles falam das bênçãos e dos milagres, como no tempo de Jesus. Mas eles não falam a verdadeira palavra, que Jesus está voltando. Arrependa-te do teu pecado. Arrependa-te do teu caminho errante. Você não sabe se o servo está encontrando com você hoje, se ele vai te pedir para dar água para ele, se vai te pedir. E aí, como igreja, eu quero pegar um ponto aqui que eu fiquei meditando. A igreja de hoje é uma igreja preguiçosa. Ela quer ser servida e não quer servir. Se Rebeca fosse preguiçosa, ela iria mandar dar água aí para eles. Eu sou filha de Betuel, tenho uma porção de servas. Dá água a vocês, minhas servas. E o que está acontecendo hoje no corpo de Cristo é que as pessoas querem ser servidas, poucos querem servir. E quem não serve não vai ser escolhido por Deus. Porque uma das características da igreja é uma igreja que serve. E é uma igreja que está disposta a deixar aonde está para se encontrar com o noivo. Quem tem desejo de ter essa liberalidade no coração, levante a mão e fala assim: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu não quero, meus irmãos. Eu peço a Jesus que nada tire do nosso coração o desejo daquelas 5 virgens que guardaram azeite, porque o noivo poderia chegar a qualquer hora. A gente pensa naquela parábola que o noivo morava pertinho. Não, ele era um viajante. Elas não tinham como precisar o dia nem a hora. Por isso que elas tinham que estar preocupadas em ter azeite, porque o azeite era a lâmpada que mantinha acesa para que quando ele chegasse as visse. E tem muitos de nós que estamos aí sentados nos bancos, eu falo em nome de Jesus, a começar de mim, que estamos achando que ainda tem muito tempo.
Mas tem um texto na Bíblia que diz: o que há de vir virá e não tardará. Acorda, igreja do Senhor Jesus. A Assembleia de Deus da Vereda da Cruz recebe essa palavra do Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato, ó. Se não abrir, vai perder. Agora, se abrir, eu entrarei no teu coração, entrarei na tua vida e farei morada. Transformarei vocês. Farei de você de estéril, mãe de filhos. Farei de você desenganado, pessoa próspera. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que no mundo há, tudo é dele, gente. Então, se você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, está aqui, com a sua família, nesse culto, eu quero dizer o seguinte: é uma bênção, quando a gente tem a oportunidade de constituir uma família, aos pés da cruz, diante do Senhor. Eu tive esse privilégio. Mas eu fui muito incisivo para Deus, como eu queria minha esposa. E quando eu conheci Carol, eu dava aula na escola bíblica. Ela foi minha aluna. E ela não era convertida. Ela foi levada por uma amiga nossa. Levou ela. E num culto que eu não estava, ela aceitou a Jesus. E eu coloquei para Deus exatamente o que eu queria. Lembra-te do livro Quarta Dimensão, de Paul Yong-Shu? Eu aprendi lendo esse livro. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, para terminar esse sermão, quando você for falar para Deus, seja criterioso, pormenorizado. Não que Deus não te conheça, mas Ele é teu Pai, Ele tem prazer em te abençoar. Quando você for orar, escreva o que você quer orar. Escreva para você não perder de vista sobre aquilo que você está orando. Eu posso dizer para vocês que isso dá certo, é assim na minha casa. Fim de ano a gente chega dia 31, eu chamo Carol, a gente olha o que a gente escreveu e a gente coloca o que a gente quer escrever para o ano seguinte e a gente ora. Isso é fé, queridos. Aquilo que a gente bota no papel, 70% de chance de dar certo. Agora, os homens dizem isso, os sábios, mas isso está na Bíblia. Está na Bíblia, escreve as palavras da Escritura. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, com a minha família aqui. E eu tenho certeza que tem muitas famílias aqui. E eu quero dizer também para aqueles que estão sem famílias aqui, que estão longe dos seus entes. Isaac orou por 30 anos e a promessa se cumpriu. Queria pedir que você ficasse de pé agora. Eu queria chamar a minha esposa aqui, eu acho que tem várias famílias aí juntas. Fique do lado da tua família. Vamos ficar aqui do lado das nossas famílias. Pastor, você me permite isso? Que é o culto da família, né? Então vem cá, Carol, vem cá, Caleb. Culto da família. O irmão vai ministrar o louvor, vai ficar longe da sua família, né? Não. Então chama a tua esposa para ficar do teu lado aí. Tá com o neném? Tá ótimo. Bênção, a família está crescendo. Gente, não há nada mais importante, não há nada mais valoroso, não há nada mais nobre, não há nada mais desejado pelo diabo do que as nossas famílias. Satanás sabe que se destruir a família, ele destrói a sociedade. Satanás sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja. O desejo de Satanás é que as famílias sejam desconfiguradas. O desejo de Satanás é que não haja mais uma definição de família, homem e mulher. E sim, qualquer coisa pode ser chamada de família. Mas nós, os que cremos, sabemos que família, criação e provisão divina. Homem e mulher. E os nossos filhos. E os nossos filhos são heranças do Senhor para nós. Romero está aí com a sua filhinha no ventre. Bênção, herança de Deus. E os nossos, meus irmãos, Satanás não nos toca, porque eles são do Senhor, são consagrados, são apresentados, e o diabo não tem poder sobre eles. Eu vou fazer essa oração pela família, e depois eu vou chamar aqui à frente aqueles que estão com parentes, entes, que vocês estão orando há muito tempo, que não estão aqui, porque nós vamos profetizar a profecia que Josué falou para
para os filhos de Israel naquele dia: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso, Senhor, nós estamos aqui pregando a Tua palavra. Senhor, o que aconteceu com Abraão, com esse servo, com Isaac e com Rebeca, não foi nada além do que a Tua provisão, do que o Teu milagre, Senhor. Porque é assim que o Senhor faz, o Senhor intervém na história, porque tudo é Teu, Senhor. Nada passa desapercebido dos Teus olhos. Nós somos tão pequenos, mas o Senhor é tão gigante, que o Senhor consegue construir uma história tão linda como essa. Senhor, eis aqui as nossas famílias, as nossas casas, os nossos esposos, filhos, esposas, netos. Senhor, nós apresentamos a Ti. São heranças do Senhor para nós. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos cubra com Teu sangue, Senhor. Que o Senhor nos proteja com a Tua potente mão. Que as nossas casas sejam guardadas por Ti, ó Deus. Todos esses que aqui estão, Senhor, possamos levar para nossas casas nesta noite uma bênção especial, como o Espírito Santo abençoa e presenteia a igreja. Nós recebemos a bênção sobre as nossas famílias nesta noite. Famílias aqui que estão enlutadas, Senhor, traz paz ao coração. Famílias que estão passando por problemas financeiros, Senhor, traz a resposta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Famílias que estão passando por doenças, ó Deus, traz a cura, Senhor. Famílias que estão passando, Deus, por desesperança, de alcoolismo, de drogadices, ó Deus, Senhor, liberta em nome de Jesus Cristo. Faz algo diferente nessa noite entre nós, ó Deus. Eu quero convidar agora você, meu irmão e minha irmã, que tem um ente, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um neto, que está nessa linha direta, que a gente chama de descendentes de segundo grau, ascendentes e descendentes. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Eu creio, pastor, que nessa noite histórias vão ser mudadas. Vem, você que está aqui nessa noite orando muito tempo para alguém se converter. Nessa noite, os céus vão se abrir e a palavra de Deus vai ser ministrada sobre você e a bênção vai chegar. Faz como essa senhora aqui, ó. Quem puder, isso, chega aqui no altar, pode chegar. É noite de conversão. Você não sabe o que vai acontecer, mas agora o céu está sendo movido. As potestades, os principados, os dominadores estão batendo em retirada. Vem cá, pastor. Cadê o pastor? Vem cá, pastor. Vem cá. Impõe as mãos sobre essas pessoas aí, pastores, que estão aqui, me ajudem. Pastor Deval, vamos orando. Aleluia. Senhor, eis aqui a tua serva. Olha, Senhor, quantos anos ela está orando, Senhor. Ela já não consegue mais ver o milagre.